Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e nessa reta final, a 10 dias do Enem, eu tenho colocado no meu Instagram diariamente 3 questões de um dos assuntos mais cobrados do Enem. Todo dia, um assunto com 3 questões desse assunto e junto disso eu abro uma enquete perguntando qual das questões a galera achou mais complicada. No dia seguinte eu venho aqui e gravo um vídeo com um gabarito comentado dessa questão. Ontem eu botei 3 questõezinhas sobre o segundo reinado, um dos assuntos que tradicionalmente aparece na prova. E a questão votada como a mais complexa foi essa aqui, do PPL de 2009, que você consegue ver na minha tela aí agora. Eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando olha para uma questão do Enem é olhar para o enunciado, para tentar entender o que a questão quer, ler o comando da questão de fato. Então, antes da gente analisar essa imagem, antes da gente ler o texto, a primeira coisa que a gente tenta fazer é olhar para o enunciado e entender o que a questão quer. E o enunciado da questão diz assim: comparando-se a linguagem do quadro acima, de Pedro Américo, A Libertação dos Escravos, com o texto de Darcy Ribeiro, percebe-se que... Então qual é a tua missão nessa questão? Você precisa analisar o quadro do Pedro Américo, analisar o texto do Darcy Ribeiro e indicar o que você percebeu a partir dessa comparação. Agora que você já sabe o que tem que fazer, aí sim a gente pode olhar para o quadro e a gente pode olhar para o texto. Vamos lá no quadro. O quadro, vocês podem perceber, ele é um quadro que lembra muito as pinturas europeias e ele é um quadro que traz uma espécie de sensação de uma redenção. Como assim? Você percebe ali embaixo do quadro que existem 3 que parecem ser escravos, 2 adultos, uma criança, ajoelhados, um deles com as mãos para o alto, como se implorasse, como se pedisse ou como se agradecesse. E na frente deles tem uma alegoria ali que simboliza a liberdade. Então eles estão ali implorando ou agradecendo pela sua liberdade e atrás deles, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma espécie de demônio caído, um demônio que representaria a escravidão naquele momento destruída, naquele momento quebrada no Brasil. Mas acima, na parte de cima do quadro, você consegue perceber anjos, você consegue perceber até mesmo uma cruz. E na parte central do quadro, eu não sei se vocês conseguem ver, mas na parte central tem uma mulher sentada numa espécie de trono com cores verde e amarelo, uma mulher que, se a gente for parar para pensar, naturalmente você chegaria na figura da princesa Isabel. Então esse quadro aí, ele te passa uma imagem como se a gente estivesse destruindo um demônio, o demônio da escravidão, e a luz, os anjos estivessem tendo um momento vitorioso. Agora que a gente já deu uma olhada e uma analisada nesse quadro, já pegamos algumas informações dele, a gente pode dar uma lida no texto do Darcy Ribeiro, que o enunciado disse que a gente tem que comparar com o quadro. Então vamos ler o texto. O texto diz assim, eu já deixei algumas coisas marcadas para facilitar a nossa interpretação aqui. O texto diz: os ex-escravos abandonam as fazendas em que labutavam, trabalhavam, ganham as estradas à procura de terrenos baldios em que pudessem acampar para viverem livres, como se estivessem nos quilombos, plantando milho e mandioca para comer. Caíram então em tal condição de miserabilidade que a população negra se reduziu substancialmente, menos pela supressão da importação anual de novas massas de escravos para repor o estoque, porque essas já vinham diminuindo há décadas. Muito mais pela terrível miséria a que foram atirados. Não podiam estar em lugar algum, porque cada vez que acampavam, os fazendeiros vizinhos se organizavam e convocavam forças policiais para expulsá-los. Então o texto do Darcy Ribeiro, se a gente tivesse que fazer um resumo, lendo somente o que eu marquei, o texto diria pra gente mais ou menos o seguinte: os ex-escravos abandonam as fazendas para viverem livres, como se estivessem em quilombos. Mas a população negra se reduziu substancialmente pela terrível miséria a que foram atirados. Cada vez que acampavam, fazendeiros vizinhos convocavam forças policiais para expulsá-los. Então você percebe que o texto do Darcy Ribeiro, ele traz uma imagem bastante ruim da condição de vida dessa população agora ex-escrava. E aí o que a gente tem que fazer? Comparar
a análise que fizemos do quadro com esse texto do Darcy Ribeiro, para dizer o que nós percebemos. É isso que a questão quer que a gente faça, fazendo essa análise, fazendo essa comparação do quadro do Pedro Américo com o texto do Darcy Ribeiro. O que você percebe? Bom, vamos às alternativas. As alternativas são: a libertação dos escravos é celebrada pelo pintor e lamentada pelo autor do texto. Apesar do Darcy Ribeiro mostrar uma condição ruim na vida desses ex-escravos, ele de forma nenhuma diz que a libertação dos escravos seria um fato a ser lamentado, de forma nenhuma. Ele aponta uma situação ruim, mas ele não está lamentando: ah, que pena que a escravidão acabou, não deveria ter acontecido isso. Não é isso que o Darcy Ribeiro está falando. Letra B. A abordagem do tema no quadro é realista, ao passo que a linguagem utilizada no texto apresenta o tema de forma idealizada. Será que o texto está apresentando isso de forma idealizada? O texto está trazendo uma visão extremamente crítica da condição de vida desses agora ex-escravos? Será que ele está idealizando algo? Letra C. Os ex-escravos são apresentados no quadro como homens livres, em condição de igualdade com os brancos, ao passo que o texto evidencia a condição miserável dos escravos libertos. Olha comigo de novo a imagem. A imagem, ela te passa uma sensação de uma igualdade entre negros e brancos. A imagem que mostra negros ajoelhados, pedindo, implorando pela liberdade ou agradecendo pela liberdade. Essa imagem te parece colocar uma sensação de igualdade? Acho que a gente pode descartar a letra C. Letra D. A abolição é apresentada no quadro em atmosfera redentora, ao passo que no texto a abolição é problematizada historicamente. Olha, essa letra D já parece um pouco mais interessante pra gente. A abolição é apresentada no quadro em uma atmosfera redentora. De fato, a mulher sentada no trono, os anjos, a cruz, o demônio caído, a atmosfera redentora, ela está presente nesse quadro do Pedro Américo. E o texto do Darcy Ribeiro, ele realmente problematiza historicamente a abolição, abordando como esse pós-abolição foi um momento extremamente complexo para esses ex-escravos. Então essa letra D, ela parece bem interessante pra gente. Vamos ler a letra E só para garantir que o gabarito será de fato a letra D, mas a gente já pode deixar ela guardadinha aí. Letra E. A apresentação do tema no quadro evoca elementos típicos da realidade nacional, ao passo que o texto aborda o tema a partir de uma perspectiva europeia. Temos um problema. Quando você olha para o quadro, te parece que ele está trazendo elementos típicos da realidade nacional? Vamos no quadro de novo. O quadro, ele traz uma arquitetura que te lembra inclusive a arquitetura da antiguidade clássica. O quadro, ele não está trazendo elementos de uma realidade nacional. Então como é que a gente pode falar, como diz a alternativa, que no quadro temos elementos típicos da realidade nacional e no texto tem uma perspectiva europeia? Não, na verdade o quadro está trazendo vários elementos europeus. Sendo assim, eliminando a letra A, B, C e E, de fato a gente fica com o gabarito sendo a tal da letra D de dado. Vocês podem perceber que essa questão é uma questão que levantava o tema do abolicionismo, que dentro de Segundo Reinado é um dos assuntos mais interessantes e mais cobrados pela prova do Enem. Aliás, como eu fiz no vídeo de ontem de Revolução Industrial, eu vou fazer um breve resumo do que eu, se fosse você, daria uma última olhada antes da prova do Enem. Primeira coisa que eu te falaria sobre o Segundo Reinado é que seria legal você dar uma olhada na questão da identidade nacional que se busca construir dentro do Segundo Reinado. O Segundo Reinado começa depois de um momento muito conturbado da história do Brasil, que é o tal do período regencial, esse pouquíssimo cobrado, quase não cai, mas que é um período marcado pelas rebeliões, pelos movimentos separatistas. E durante o Segundo Reinado, em uma busca que se dá por garantir uma estabilização do país, a construção da identidade nacional era vista como algo fundamental. Então o Enem se amarra em falar sobre como essa identidade nacional buscou ser construída no Segundo Reinado, através de vários elementos. A gente poderia pensar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, a gente poderia pensar no romantismo, a gente poderia pensar nas várias pinturas
estruturas construídas ao longo do segundo reinado, a gente poderia pensar até na culinária, que já foi inclusive questão do Enem. Então, a primeira coisa que eu olharia se eu fosse você, essa ideia de construir uma identidade nacional dentro do segundo reinado. A segunda coisa que eu olharia se eu fosse você, especialmente porque em 2020 nós completamos 170 anos desse evento, seria na tal da Lei de Terras, criada em 1850. A Lei de Terras, ela vem logo na sequência de uma outra lei que eu também olharia se eu fosse você, a Lei Eusébio de Queiroz. E o que essas duas leis têm de importante? A Lei de Terras é um tópico que o Enem gosta de cobrar, pensando principalmente na consequência dessa Lei de Terras. A Lei de Terras, ela foi uma lei que garantiu que a posse da terra aqui no Brasil, ela passaria a ser feita exclusivamente através da compra. E qual é o efeito disso, que é o que o Enem se amarra em cobrar? O efeito disso é a garantia de uma manutenção da concentração fundiária aqui no Brasil. Desde a época das capitanias, o Brasil sempre teve uma estrutura latifundiária e a Lei de Terras ela sempre é entendida como uma lei que garantiu a manutenção dessa estrutura latifundiária, dessa concentração de terras nas mãos de alguns. Isso é o que o Enem geralmente fala sobre Lei de Terras. Sobre a Lei Eusébio de Queiroz, o Enem também gosta de pensar em efeitos, também gosta de pensar em consequências. E quais seriam essas consequências da Lei Eusébio de Queiroz, que, para quem não lembra, foi aquela lei que proibiu o tráfico internacional de escravos aqui para o Brasil? Existem duas principais consequências que a prova do Enem geralmente costuma citar. Uma delas é o crescimento daquilo que a gente chama de um imigrantismo. A mão de obra imigrante sempre é lembrada como uma mão de obra que ganha força aqui no Brasil a partir do momento onde a chegada de novos escravos se torna algo proibido. Um segundo efeito, um segundo impacto dessa Lei Eusébio de Queiroz que o Enem gosta de lembrar é o crescimento daquilo que a gente chama de um tráfico interprovincial, ou seja, entre as províncias, entre os locais aqui do Brasil. E principalmente esse tráfico vai se dar do Nordeste para o Sudeste. Sudeste no segundo reinado passando por um momento de expansão da cafeicultura, vai comprar muitos escravos trazidos do Nordeste para cá, especialmente após a Lei Eusébio de Queiroz. Então assim eu já te disse uma coisa que eu olharia com carinho, a questão da identidade nacional. Uma segunda coisa que eu olharia com carinho, a Lei de Terras e o seu efeito. E uma terceira coisa que eu olharia com carinho, a Lei Eusébio de Queiroz e os seus efeitos. E uma quarta coisa que eu olharia com carinho para encerrar esse vídeo é a crise do Império. E quando eu falo de crise do Império, é claro que existem vários elementos que estão inseridos dentro dela. Mas existem alguns que, pensando no Enem, são mais interessantes. O principal deles, com certeza, o movimento abolicionista. O movimento abolicionista é sempre lembrado pelo Enem, sempre cobrado e sempre pensado como uma das partes mais importantes dessa crise do segundo reinado. O movimento abolicionista que ganha os jornais, que ganha o Brasil, principalmente na década de 1880, e, de fato, foi um dos movimentos que mais abalaram ali as estruturas do Império. Mas além do movimento abolicionista, o Enem também gosta muito de lembrar do crescimento do republicanismo no Brasil a partir da década de 1870. Em 1870 foi fundado o PR, o Partido Republicano, aqui no Rio de Janeiro. 3 anos depois é fundado o PRP, o Partido Republicano Paulista, e ali a gente vai ter uma das grandes forças responsáveis pela chegada da República em 1889. São Paulo, para quem não lembra, naquele momento se transformava no grande polo de produção do café aqui no Brasil. Mas dentro do Império, São Paulo não tinha a mesma importância política que vai ter, por exemplo, lá na Primeira República, na época do café com leite. Então, cada vez mais os paulistas foram se interessando por uma das propostas do Partido Republicano, uma das propostas presentes no movimento republicano, a proposta do tal do federalismo, que garantiria mais autonomia às províncias, mais autonomia aos futuros estados após a proclamação da República. São Paulo cada vez mais se interessou por isso e o PRP vai ser um dos atores fundamentais para a queda da monarquia aqui no Brasil. Eu citei a fundação do Partido Republicano em 1870 e para você
pensar e fechar os elementos importantes sobre a crise do Império, eu gostaria de te lembrar uma outra parada que acontece em 1870. Exatamente 150 anos atrás, acabava a Guerra do Paraguai, um dos tópicos mais destacados dentro do Segundo Reinado por várias razões. Seja por conta da campanha dos voluntários da pátria, que levou os escravos para o exército brasileiro e trouxe eles no pós-guerra como homens livres, campanha essa que ajudou mais à frente a dentro do exército um abolicionismo se difundir com mais força, ou Guerra do Paraguai destacada também porque ampliou a crise econômica dentro do Império e foi um dos elementos que auxiliou nesse cenário de crise. Lembrando sempre, Guerra do Paraguai vencida com grande força pelo exército brasileiro. Exército esse que volta querendo muito mais participação política e o resto da história eu nem preciso te contar que você já sabe. No fim das contas, a proclamação da República se deu pelas mãos de um militar. Então assim, a gente fecha 4 elementos interessantes para você lembrar sobre o Segundo Reinado nessa reta final aí para o Enem. A questão da identidade nacional, a lei de terras, a lei Eusébio de Queiroz e os momentos finais, a crise do Império. Eu já disponibilizei hoje mais questões de um outro assunto também muito cobrado na prova do Enem lá no meu Instagram e amanhã eu venho com um gabarito comentado da questão que vocês votarem como a mais difícil dessas 3 que eu disponibilizei lá. Até amanhã! Um beijo grande, valeu!